E escolher o momento certo de contratar um colaborador é uma habilidade que todo empreendedor deve desenvolver. Nesse vídeo eu vou te ensinar como desenvolver um bom processo de contratação e quais são as perguntas que não podem faltar na sua entrevista de emprego se você quiser contratar bons colaboradores para o seu time. Mas antes de te contar tudo isso, você sabe que o pedágio aqui é baratinho. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Esses dias atrás eu estava conversando com uma amiga minha que é empreendedora e a gente estava falando sobre esse momento onde o empreendedor não tem mais como fazer tudo com as próprias mãos e demanda contratar novos colaboradores, trazer gente nova para o time para desempenhar aquelas funções e para ganhar a tão almejada escala. Mas ao mesmo tempo isso é uma novidade muito grande e como a gente nunca passou por essa fase, várias dúvidas começam a surgir. A gente não sabe por onde começar, que tipo de profissional a gente está procurando, o que aquele colaborador vai fazer, principalmente no começo da empresa. Tá? A gente fala assim, eu preciso contratar um vendedor. Legal, quais são as funções do vendedor? Você tem uma descrição de trabalho do vendedor? Preciso contratar um administrativo. Tá, quais são as funções que ele vai ter que fazer? Toda empresa tem as suas peculiaridades. Então, na hora de contratar, a gente às vezes nem sabe exatamente que perguntas fazer, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer saber com aquelas perguntas. Por isso eu decidi trazer esse tema hoje para você e te contar um pouquinho sobre como que funciona o processo de contratação dentro de uma empresa e como isso vai facilitar para você contratar o melhor funcionário. Você provavelmente já escutou falar no termo funil de vendas. E para contratar um colaborador é basicamente a mesma coisa. A gente vai trabalhar em cima de um funil. Um funil, para quem não sabe, é um processo onde você começa com uma grande gama de candidatos ou uma grande gama de leads e você vai estreitando até sair realmente o que você precisa, que seria a parte mais seleta. Então, se for um funil de vendas, você vai começar com uma grande gama de prospects e lá embaixo você vai ter efetivamente as vendas. Tá? No nosso funil de seleção de candidatos, você vai ter uma grande gama de candidatos e lá embaixo vai sair o seu tão esperado novo funcionário. Um dos pontos principais nesse processo de recrutamento é como que você vai captar esses currículos, né, e o recebimento desses currículos. Tá? Parece muito importante o currículo para se conseguir uma vaga de trabalho, mas esse é só o comecinho, é literalmente a ponta do iceberg. Isso porque o processo de seleção, principalmente quando você passa para a etapa de entrevista ou de aplicação de testes, você consegue extrair muita informação que muitas vezes não tem nada a ver com o currículo. Ou que tem um destaque na empresa, né? Tem algo que brilha o teu olho, que realmente faria a diferença ou vai fazer a diferença na sua empresa e não estava explícito naquele currículo. Tá? A gente tem que entender que existem duas partes, a parte acadêmica das pessoas, a parte que elas estudaram e a gente tem a parte de personalidade. E, na minha humilde opinião, a parte de personalidade vem antes. Uma das coisas que me deixa mais revoltado quando eu vejo um currículo, e vou ser muito honesto, eu não costumo ser uma pessoa que vê currículos, eu priorizo a conversa, eu priorizo a aplicação de alguns testes, é quando o currículo foi feito copia e cola do Google. Então você está lendo ali, tudo bem, as informações, tudo bonitinho, você não acha um erro de português, isso é muito importante e raro. E aí, de repente, você chega naquela parte objetivo. Tem aquele copia e cola. Você consegue sentir o Ctrl+C, Ctrl+V que aquela pessoa usou na hora de elaborar aquele currículo, que pode ser um pedaço de papel que pode mudar a vida dela. Aí você vê lá o objetivo. Fazer a diferença na empresa colaborando com o time visando o crescimento. É lindo, né? Eu me pergunto por que essa pessoa não usa isso daí numa foto no Instagram. Né? Vai lá citar Fernando Pessoa, Caio Fernando Abreu, né? Tá bom. Gente, o currículo, e se você não quiser, você não precisa colocar a parte de objetivo, tá? Fique tranquilo. E se você lê a parte de objetivo, tenta ignorar e tenta conversar com a pessoa, porque em geral, eu não sei quem falou para eles que é bonito citar essas coisas clichês, né? O que a gente procura, e o que eu procuro principalmente, eu vou te dar a dica por mim. Eu já entrevistei muita gente, pelo menos 1000 pessoas eu já tive o prazer de entrevistar e conseguir aprender muita coisa. Então, assim, o que eu procuro? Personalidade da pessoa. Eu procuro o que ela é e encaixar o que ela é no que precisa ser feito dentro da minha empresa. Tá? Eu não procuro uma pessoa que é X para encaixar num lugar onde eu preciso de um Y. Não é assim. Então, isso é o principal. O currículo, muitas vezes as pessoas querem fazer querem fazer caber
o que elas não são dentro do molde que elas acreditam que o empresário precisa. Uma dica muito importante que eu estou aprendendo, tá? Aliás, se você está aqui e se você ainda não sabe disso, eu vou deixar muito claro, eu não sei tudo, eu não sou um caga-regra. Eu estou aprendendo num processo de recrutamento que você tem que deixar todas as suas perguntas muito pré-estabelecidas. E tem até algumas perguntas que elas podem se desdobrar de acordo com a resposta que a pessoa te der. Então, uma pergunta que você faz, por exemplo, sobre metas, se a pessoa falar que não se lembra, você vai ter que fazer algumas perguntas. Se ela falar alguma coisa, tipo, minha meta era X, você vai fazer outras perguntas para conseguir compor e extrair o máximo de informação possível de alguém que pode estar ali ensaiada para tentar passar numa entrevista de emprego, tentando prever tudo que você vai perguntar, tudo que você imagina, tudo que ela acha que você quer saber. Então, vamos lá. Descrição da vaga, tá? O que a pessoa vai fazer, quais são as tarefas. É uma descrição geral. Então estamos procurando um vendedor para vender papel higiênico de porta em porta, enfim. Tá? Descrição da vaga. Depois as funções que ela vai executar nessa vaga. Beabá. Então prospectar clientes, listar clientes, preencher relatório, dirigir carro, enfim. Tudo que ela vai executar no dia a dia é muito importante estar ali. Benefícios. Salário, VT, VR, qual o valor, se vai ter seguro, se vai ter plano, se vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter o outro. Tudo. Tá? Isso é muito importante. Tudo isso bem detalhadinho. E qual é o perfil de personalidade que você precisa. Você precisa de uma pessoa determinada, você precisa de uma pessoa resiliente, você precisa de uma pessoa impulsiva, você precisa de uma pessoa calculista, você precisa de uma pessoa tranquila, você precisa de uma pessoa que goste de trabalho repetitivo, você precisa de uma pessoa ansiosa que procure coisas novas o tempo inteiro. O que você precisa? Baseado nisso, você vai procurar os testes que melhor se aplicam. Tá? Eu estou tendo uma experiência muito legal com uma consultoria que está me auxiliando em alguns processos de recrutamento, que é com o teste do Big Five. Eu acho que ele traz alguns perfis de personalidade que fazem muita diferença para a gente traçar aquele perfil do candidato e entender se ele cabe nas vagas que nós temos. Tá? Então, a minha dica seria use o Big Five. Tem o DISC, tem isso, tem aquilo. Tem, mas vou ser muito franco. Se você está começando agora, talvez o DISC seja algo mais prático, algo mais comum de você escutar, mas o Big Five tem uma assertividade diferente. Bom, sim, não vou falar bem ou mal, nem de um nem de outro, mas se você está aqui, tenta o Big Five. Uma coisa muito importante que eu costumo perguntar em todas as entrevistas é quais são os objetivos, em que fase da vida a pessoa está. Né? Quando eu falo quais são os objetivos, parece que eu estou fazendo aquela pergunta do currículo, mas não é isso. Em que fase que a pessoa está? Né? Eu já tive muitas pessoas na minha frente que me falavam que podiam fazer mundos e fundos, só que aí você ia conversar com a pessoa e que fase? Como é que tá? Isso combina? Olha, a minha vaga é assim. Dedicação 200%, cobrança, pressão, etc. Isso combina? Que fase de vida que você está? Aí a pessoa vira e fala assim, olha, eu acabei de ganhar um bebê, né? Eu tô com um filho de 3 meses em casa. Legal, isso não descarta, mas você entende que... E a pessoa honesta na entrevista, ela já vai explicar, falar, olha, acabei de ganhar o bebê... Eu quero estar presente, entendeu? Tô numa fase assim, eu preciso realmente trabalhar, faço o meu trabalho muito bem feito dentro do tempo, mas eu tô numa fase família, eu tô numa fase de identificação, eu tô curtindo isso que está acontecendo comigo. Então é importante você saber se essa pessoa vai ter fit com o que você precisa, se ela vai realmente conseguir te atender. Eu não estou dizendo que consegue ou não consegue porque acabou de ganhar um bebê, nada disso. Mas o importante é a pessoa se sentir à vontade para falar assim, não, eu acabei de ter um filho, mas tranquilo. Tô correndo atrás de grana. Agora é a hora que eu preciso realmente ter dinheiro para proporcionar uma vida incrível para o meu filho. Pô, legal, essa é a mentalidade da pessoa. Ele acabou de assumir uma responsabilidade, ele acabou de ter um filho, ele vestiu a camisa do não, agora eu preciso realmente transformar minha vida e eu vou trabalhar muito para ganhar muito porque eu quero dar o melhor. Legal. Isso pode acontecer, mas pode acontecer aquela coisa assim, não, esse momento é um momento que eu estou desacelerando, é um momento que eu vou curtir essa fase, que eu vou participar dessa fase. Tá? Então, é muito bom você entender que a mesma realidade, ela às vezes tem abordagens diferentes e tem efeitos diferentes nas pessoas. E ver, essa pergunta para mim é a melhor, é a que mais
cabe nas entrevistas, é que eu mais tive respostas muito interessantes que traçavam a fase, o momento que aquela pessoa estava. Em que fase de vida você está? Combina com a nossa vaga? O que você está vivendo? A gente precisa disso. Como é que está a sua vida? Me conta. Porque tem que combinar. Tem que combinar. O trabalho, realmente, ele é a segunda casa. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo até lá. Então, precisa fazer sentido. Não se iluda de contratar pessoas que você vê que não estão numa fase que combina com o seu dia a dia, que combina com a vaga que você está contratando. Então, eu separei aqui 3 perguntas que não podem faltar na sua entrevista, independente do ramo que você trabalha. Inclusive, no final eu te conto da onde que eu conheci essas 3 perguntas indispensáveis em qualquer processo de recrutamento e seleção. Você vai admirar essa pessoa? Ao pensar nas pessoas que você já admirou durante a vida, você vai lembrar que muitas delas te ensinaram alguma coisa. Então, quando você está de frente para esse candidato, você realmente acredita que você vai conseguir admirar essa pessoa, que ele vai te ensinar alguma coisa? Essa pessoa vai aumentar a eficiência do grupo, do setor, do time que ela está entrando? O nível de exigência precisa ser constantemente elevado. Eu sempre gosto de pedir para as pessoas que visualizem a empresa daqui a 5 anos. Sabe aquela pergunta clichê, né? Onde você se vê daqui a 5 anos? Quando você pergunta isso para um candidato em relação à empresa, ele tem um peso diferente. E você, como empresária, ou empresário, você procura uma pessoa que tenha determinação, que busque desenvolvimento e crescimento junto com a empresa. Então faz todo sentido que essa pessoa consiga enxergar a empresa daqui a 5 anos com ela. Em que aspecto essa pessoa pode se destacar? Muitas pessoas têm habilidades, perspectivas e interesses únicos que isso enriquece muito o ambiente de trabalho. Em geral, não é nem coisa que tem a ver com o próprio trabalho em si, né? Você já se pegou, por exemplo, trabalhando numa empresa onde você tem um colega que é atleta olímpico, que você tem uma colega que é cantora, né, que se apresenta, que faz show, enfim. Esses outros talentos, eles somam muito, isso enriquece muito o ambiente de trabalho. Então você tem pessoas ali que você admira e não necessariamente elas estão ligadas ao seu trabalho. É lógico que é importante você saber qual é a área de maior conhecimento daquela pessoa para ver se isso está ligado com as tuas funções, com as funções que ela vai desempenhar e com a tua empresa, com o teu negócio. E aí, contando para vocês da onde que eu descobri essas 3 perguntas, onde que eu vi essas 3 perguntas e por que eu adotei elas há bastante tempo, eu fiquei sabendo, através de algumas pesquisas, alguns livros que eu li, que são 3 perguntas imprescindíveis no processo de recrutamento e seleção da Amazon. Pois é, se uma das maiores empresas do mundo e uma referência gigantesca usa isso, essas 3 perguntas que apesar de parecerem simples, mas elas são muito, muito, muito objetivas e esclarecedoras, se a gigante, né, do e-commerce usa isso, por que não tentarmos aplicar isso? Até porque a Amazon ela não é famosa só pelo seu recrutamento e seleção, mas também por ter uma cultura muito forte. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre os 14 princípios do crescimento da Amazon. Então, vai lá dar uma conferida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de antes de ir embora, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para o YouTube entregar para você tudo que a gente posta aqui em primeira mão. Eu e a equipe inteira ficamos muito felizes com você assistindo a gente, tá bom? Até a próxima!